João capítulo 20, versículo 15, vai nos dizer assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Somente até aí pode ser assim. Eu trago de Deus uma palavra que vai mexer com a sua alma, seu coração, sua mente. Toda a cura que vem para o corpo, ela precisa também vir para a alma, porque se a cura não acontece na alma, a alma que pecar, esta morrerá. A maior cura para a alma é a salvação dela em Deus, aonde o homem aceita a sua condição de pecador e ele precisa de um redentor para salvar a sua alma. Precisa este homem e esta mulher reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, da sua história, porque Deus pode curar o seu corpo, Deus pode curar a sua vida, Deus pode abrir uma porta de emprego, Deus pode prosperar você. Agora, se Ele não te salvar, você vai passar para o outro lado da vida sem ter a esperança da glória, da eterna glória de Deus. O texto que eu li fala acerca dos minutos após a ressurreição de Jesus, aonde o mestre foi posto dentro de uma tuba vazia, aonde estava colocado dentro dessa tuba ali, os discípulos, aqueles que estavam junto com ele, começaram a pensar que eles tinham retirado Jesus daquela cova, roubado ele e levado para outro lugar. Provavelmente uns acharam que Roma tinha feito isso para poder calar e silenciar a obra que o mestre começou a fazer. Alguns também pensaram que Jesus havia sido retirado dali pelos fariseus, porque os fariseus não acreditavam que Jesus era o Cristo enviado, e também querendo que este evangelho, esta boa nova do evangelho fosse silenciada, resolveram retirar aquele homem Jesus dali. Mas a verdade é que Jesus não saiu dali retirado por mãos humanas. A verdade é que Jesus um dia está olhando para Jerusalém e os discípulos estão admirados olhando para o templo e estão dizendo que pedras, que templos, e estão admirados. E Jesus, de repente, do alto da montanha, ele começa a dizer que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus estava falando da perseguição que viria no ano 70 pelo general chamado General Tito, o famoso Tito Capeta, que era aquele general que, quando entrou em Jerusalém, ele matou mulheres, matou crianças, ele fez um estardalhaço, porque o povo, ao invés de receber e aceitar a Jesus, preferiu receber e aceitar a Barrabás. Jesus estava dizendo a primeira parte da profecia acerca do templo ser destruído, mas também estava dizendo que o seu corpo, ele seria morto na cruz do Calvário, seria pregado, esticado o seu corpo, numa dor terrível, num sacrifício quase infernal, ele estaria posto por espetáculo como um palhaço diante dos homens, mas ele dizia, ele deixou claro que ele seria o seu corpo destruído pela morte, os seus corpos seriam os estilhaços dos açoites, mas que ao terceiro dia aquela
a mulher, que é aquela que é vegetariana, está com o coração sangrando, porque quando ela percebe que Jesus não está ali, de repente o seu coração vai ficar triste, de repente o seu coração vai ficar angustiado, e ela vai começar a perguntar: onde o puseram? Deixa eu abrir um parênteses para começar a aplicar na sua vida e a dizer: aonde colocaram Jesus na sua vida? Será que esse Jesus que você vem aqui essa noite, ele já ressuscitou? Ele já é vivo na sua história? Será que esse Jesus que ressuscitou, ele já é vivo, é uma realidade na sua vida? João entra, Pedro entra, e quando Pedro entra, ele percebe que os lençóis estavam ali, mas que havia um lenço, e o lenço estava dobrado em cima, próximo aos lençóis e às ataduras. E aqui estava a mensagem profética, e eu vim aqui também anunciar que o lenço dobrado vai dizer que eles foram, mas que ele vai voltar, porque havia uma tradição judaica que dizia: se o lenço tivesse posto de qualquer maneira, sem nenhum cuidado aparente, você olhasse para aquele lenço, ele não dava certeza que viria. Agora, como o lenço foi dobrado e colocado junto das ataduras, ele estava dando uma certeza que ele vai voltar. Paulo fala lá em Tessalonicenses que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Nós estaremos para sempre com o Senhor, e este dia se aproxima. Então a pergunta que eu faço para você essa noite é: Jesus já ressuscitou no seu coração? Para você, Jesus é morto? Ou para você, Jesus está vivo? Paulo vai anunciar o Evangelho, e ele vai dizer: não anuncio o Evangelho somente por palavras, eu anuncio o Evangelho no poder de Deus e o poder da sua ressurreição, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele está vivo, sendo adorado nessa noite. Eu posso crer que dias melhores virão e que ele preparou para mim. Lá em João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos buscar, e para onde eu for, estará lá comigo. Quem estará com ele naquele dia? Levanta a mão, quem vai estar lá. Você pode receber a sua bênção, a sua prosperidade, a sua chave de carro, a sua chave da casa, a sua conta no banco. Você pode receber tudo isso, mas você precisa levar um pacote completo. Você precisa levar o Jesus da bênção, e não só levar a bênção de Jesus para cá. Jesus vai curar a sua alma hoje. Jesus vai curar a maior dor da humanidade. A maior dor da humanidade não é a fome. A fome deixa o homem desconcertado. A fome deixa o homem preocupado. A maior dor da humanidade não é a perda de um ente querido, porque Deus, ele entra e consome a dor da perda do ente querido. A maior dor da humanidade não é a perda da água, porque um ser humano pode e consegue viver até mais ou menos alguns dias sem água. Então a maior dor não é falta de água. A maior dor do ser humano é quando ele entra dentro de casa e sozinho ele começa a chorar. É quando lá para 3, 4 horas da noite
muitas vezes tem recebido, mas não quer entregar, não quer dar. Tem recebido orações, tem andado em cima da carroça. Vou falar assim, carroça. Aí é um burro, não. Não é um jumento, não. Mas tem andado em cima da carroça. E o pastor, as obreiras vêm puxando. Aí a pessoa recebe uma bênção de Deus, não tem a coragem, não tem a sabedoria de ir orar para que Deus abençoe a vida dele, segure a vida dele na presença do Senhor. Então vamos deixar de ser crente menino e crescer. E a partir de hoje você vai levantar 3 horas da manhã um propósito pela vida dele. Porque a fúria do diabo é grande contra essa igreja. Mas Deus vai jogar por terra os enxugadeiros, Maria Mulher, Senhor Louco. Vai chamar o Deus da bagaçaia. Vai chamar por terra. Se Jesus pode pegar na cabeça do diabo e pisar nela, se nem o diabo pode contra a igreja, que tirar os demônios menores, eu dou ordem ao inferno nela, que eles batam em retirada, em nome de Jesus. Só que você cresce. Olha para o irmão do teu lado, que ele olha aqui dentro de cutuca ele e diz assim: vê se você cresce. E levante um altar na sua casa. Porque Deus me fala que eu não tenho medo de falar o que Deus me falou. Que há muitos aqui dentro até busca, até ora, até fala mistério, mas dentro da sua casa, a sua língua está desse tamanho provocando meu irmão. Dentro da tua casa você medita orando. Você está falando do que Deus fez ou deixou de fazer no mundo. Toma vergonha na cara, rapaz. Toma jeito na vida. O diabo não está brigando de 7 anos. Jesus ressuscitou no seu coração aí? Jesus ressuscitou aí no seu coração? Você aceitou o sacrifício dele? Ou ele morreu à toa? Ou ele foi rasgado as suas costas como a zorrar, um chicote dos infernos que batia nas costas e arrancava e arranhava as costas? Ah, será que esse sofrimento não foi nada? Uma cruz, uma coroa, 9 polegadas de dedo aqui, ó, na fronte, o espinheiro de uma planta que quando ela cravou na mente, na testa de Jesus, Jesus sentiu uma dor insuportável, irmão. E a única coisa que ele trabalha até hoje com o ser humano é o orgulho e a arrogância. Porque o orgulho você quer ser mais e não aceita, aí você está sendo um pequeno diabo. E a arrogância você acha que sabe tudo e também não aceita. Jesus te convida essa noite a vestir, a calçar a sandália da humildade e andar na presença dele com o coração contrito, com o coração quebrantado, a andar diante dele e dizer: eu reconheço que o Senhor morreu, eu reconheço que o Senhor me deu vida, a minha era para você estar lá, não era para ele estar não. O preço, o sacrifício que ele carregou não era para você, era para mim. Mas como ele pegou aquele sacrifício todo e suportou toda aquela cruz, agora é só você aceitar. Quem aceita no coração a Jesus Cristo de Nazaré, quem não aceitou ainda vai levantando a mão. Quem não aceitou ainda vai levantando a sua vida diante de Deus, vai dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vou perecendo. Ah, escute uma coisa, quero falar aqui essa noite: o inferno não será fácil. Não pense: eu vou para o inferno, eu vou fazer sauna, eu vou deitar do lado do demônio, nós vamos bater um papo. Não, esquece, porque lá o bicho não morre. Lá a consciência vai te dizer que você poderia ter ouvido, mas não ouviu. Você vai ouvir: eu podia ter me arrependido e não me arrependi. Quantas vezes eu andei
E ele está caindo aqui. O homem da mão furada está passando por aqui. Sinta ele aí. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que vai receber a Jesus, que vai se posicionar aqui nessa igreja. Essa igreja precisa de obreiro. Essa igreja precisa de pessoas que vão lá fora e convidar as pessoas e vão dizer: olha o que ele fez na minha vida, o que ele fez na minha vida, ele pode fazer a sua. Ele mudou minha história, ele mudou o curso da minha história. Eu que outrora saí da presença de Deus, eu que outrora estava no mundo e o Senhor me resgatou, aonde eu tive uma experiência que eu fui arrebatado e eu vi ali a entrada do paraíso e eu senti uma paz que eu não sei te explicar. Paz essa que eu não senti na droga, paz essa que eu não senti no álcool, paz essa que eu não senti no sexo. Agora eu te digo uma coisa: o amor de Deus preencheu meu coração e nunca mais eu fui o mesmo, porque até hoje o Espírito Santo de Deus me alimenta e me dá uma alegria, uma paz que excede todo entendimento. Então agora, você que está doente da alma, você que está com enfermidade dentro da sua alma, começa a receber a Jesus aí dentro, porque aonde Deus está, não tem lugar para o diabo. Aonde Deus está, não tem lugar para o inferno. Olha esse copo aqui, olha esse copo. Está cheio, está cheio. Se colocar algo aqui dentro aqui, ele vai fazer o quê? Vai transbordar, vai. Que a sua vida transborde do Espírito Santo de Deus essa noite. Porque quando você se enche de Deus, quando você ora, você jejua, não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno, não tem nada. Deus vai levantar pessoas aqui, pastor, para te ajudar. Deus vai levantar essa palavra, uma palavra de conserto. Deus vai te levantar dessa inércia. Deus vai te levantar dessa paradez. Deus vai te levantar dessa frieza. Deus vai tirar você dessa frieza espiritual. Apocalipse vai dizer: tem nome que está vivo, mas está morto. Tem pessoas que não aceitam que está morto. Ele está podre, ele está cheirando mal, ele está morto, ele está quase decompor, explodindo, e ele não aceita. Mas o Deus da vida está aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está aqui, te dando vida na sua vida. Avivamento hoje é um culto de avivamento. Avivamento é tornar vivo aquilo que está morto. A Bíblia fala: desperta-te entre os mortos, desperta do sono, que Cristo te esclarecerá. Você vai receber o despertar de Deus. Quando você estiver andando no meio do caminho, o Espírito de Deus vai soprar no teu ouvido e vai dizer: você precisa buscar mais, você precisa se entregar mais, você precisa se santificar mais. É a hora final, é a hora em que a igreja se prepara para encontrar com o noivo. No céu não entra com banagem, começa a tirar. A porta não foi reformada, a porta ainda é estreita. Isso fala da banagem que você tem que começar a eliminar para você chegar do outro lado. Você está achando que o céu é da largura das portas aqui, desse ponto aqui da igreja? Sabe por que é estreito, irmão? Vai caber até gente gordinho que nem eu, mas é estreito porque você não pode levar bagagem. Fala assim comigo: Jesus, o meu orgulho é uma bagagem, a minha arrogância é uma bagagem. Sabe de outra coisa?
Bíblia fala que Deus vai vomitar da sua boca aquele que é morno, aquele que é morno, porque aquele que é frio esquenta, e aquele que é frio esquenta, aquele que é morno, vai ser vomitado. O quente esfria, o frio esquenta, mas o morno é aquele que não se move. Ele vem para o culto, ele volta para casa, ele é o verdadeiro membro de banco, ele é prego, madeira, ele não consegue, irmão. Ele passa 30 anos dentro da igreja, o seu amor pelos perdidos não aparece, ele não leva nenhuma alma a conhecer Jesus. Ninguém pode dizer e chorar no velório dele que ele evangelizou. Ele é simplesmente um esquentador de banco. Mas aqui essa noite Deus está tirando essa maldição do inferno. Deus vai esquentar aqueles que estão frios aqui essa noite. Deus vai esquentar a sua vida. Ah, Deus vai te esquentar. Aleluia, Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Fique de pé. A palavra de Deus foi pregada. Agora eu quero fazer uma oração.